Novamente que eu agradeço, né, ao professor Eder, professor Newton, pela aceitar o convite, tá? O Aloysio, ele vai apresentar o trabalho dele, que é na área de análise transiente, né, que é o golpe de Ariete, indutoras. Ele desenvolveu um programa, parte de um projeto de pesquisa, desenvolver uma determinada linguagem para ser adaptada, né, posteriormente a uma outra, né, futuramente. Fez alguns estudos de caso. Então, ele vai apresentar aí, né, em resumo é isso, tá? Então, Aloysio, você pode iniciar, tá bom? Certo. Então, de Boa 20 a noite, 30 minutos. pessoal. Certo, professor, certo. Bom, Então, boa noite, pessoal. Desde já eu gostaria de agradecer a presença dos amigos por prestigiarem minha apresentação. Em especial, eu gostaria de agradecer à banca, né, pela disponibilidade, o professor Luiz Henrique, o professor Newton e o professor Éder. Bem, eu me chamo Aloysio Ângelo, eu fui orientado pelo professor Luiz Henrique, e agora eu iniciarei a apresentação do meu trabalho, cujo título é Desenvolvimento de uma aplicação online para modelagem computacional do golpe de Ariete em adutoras. Bem, eu vou iniciar dando uma breve introdução sobre o tema, certo? Os sistemas de abastecimento de água, eles são fundamentais em aspectos sociais, sanitários e econômicos. Estes, eles atuam com vazões e pressões elevadas e para o controle desta vazão, eles possuem alguns dispositivos, como estações elevatórias, válvulas, registros. Bem, é comum a realização de manobras nesses dispositivos, seja pelo viés de manutenção ou operação. Podem ocorrer também falhas bruscas, como o desligamento da bomba devido a oscilações de energia elétrica ou o fechamento indevido de uma válvula. Esses acontecimentos introduzem uma perturbação no sistema, né, produzindo variações espaciais e temporais na velocidade e, em especial, na pressão do fluido, caracterizando um regime de escoamento denominado transiente hidráulico. Podem surgir pressões muito superiores às do regime permanente, gerando ondas de sobrepressão. E podem ocorrer ondas muito inferiores às do regime permanente, nesse caso, gerando ondas de subpressão. A sequência alternada dessas ondas provoca choques de pressão sobre as paredes do conduto, caracterizando um fenômeno conhecido como golpe de Ariete. Esse fenômeno ondulatório ele pode ocasionar em vazamentos ou até mesmo a ruptura da tubulação devido às vibrações e pancadas geradas. E pode ocorrer também o achatamento dessa tubulação, desse conduto, devido aos fenômenos de cavitação e separação de coluna líquida. Ambos esses fenômenos ocorrem durante a subpressão, certo? Bem, existem alguns softwares comerciais para a simulação dos transientes hidráulicos, como é o caso do Aliev ou o Hammer. Entretanto, o uso desses para fins de pesquisa é limitado, porque os códigos-fonte geralmente não são disponíveis e isso impossibilita qualquer alteração, né, ou implementação de novo elemento. Então, com toda a problemática exposta acerca dos transientes hidráulicos e os efeitos do golpe de Ariete, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional online a fim de estabelecer numericamente os efeitos dos transientes hidráulicos em adutoras a partir do método das características, certo? Como objetivos específicos, é desenvolver uma ferramenta para análise dos transientes gerados tanto pelo desligamento de uma bomba, como pelo fechamento de uma válvula, comparando, nesse segundo caso, os efeitos de uma manobra rápida e lenta. Outro objetivo é promover resultados mais precisos, empregando um modelo de atrito transiente nas simulações. E, por fim, né, validar o programa, comparando os resultados obtidos àqueles encontrados em trabalhos acadêmicos que utilizaram metodologia semelhante. Agora eu vou aprofundar um pouco melhor a teoria da pesquisa, certo? Apesar de possuir grande complexidade na sua avaliação, um exemplo bem simples, como o fechamento de uma válvula, descreve todas as fases do golpe de Ariete, ou seja, do regime transiente, certo? Inicialmente, a válvula ela está totalmente aberta, como a gente pode observar aqui na figura A. Com isso, o fluido ele escoa com a velocidade V e está submetido a uma carga piezométrica H. Nesse caso, a gente está desprezando as perdas de carga, certo? Pois bem, em um dado instante, essa válvula ela é fechada de forma abrupta. Com isso, inicia-se uma onda de sobrepressão em direção ao reservatório, como a gente pode observar aqui na figura B. Como resultados, o fluido ele é parado, né, sua velocidade fica igual a zero,
e surge uma região de aumento de carga, certo? De aumento de pressão. No instante que essa onda de sobrepressão ela atinge o reservatório, no caso que é a figura C, há uma dualidade, um desequilíbrio, porque a pressão na tubulação ela é maior do que a pressão no reservatório, fazendo com que, como a gente pode observar aqui na figura D, uma nova onda de pressão se propague em direção à válvula e resultando no escoamento do fluido que está na tubulação em direção ao reservatório, e aquela região de aumento de carga ela é desfeita, ou seja, o fluido ele é descomprimido, certo? No instante em que essa onda de sobrepressão, essa onda de pressão, ela atinge a válvula, como a gente pode observar aqui na figura E, há uma dualidade, ou melhor, não há mais fluido disponível para manter o escoamento. Com isso, inicia-se uma onda de subpressão em direção ao reservatório, como a gente pode observar aqui na figura F, resultando novamente na parada do fluido, só que agora no surgimento de uma região de diminuição de carga, como a gente pode observar aqui. No instante que essa onda de subpressão ela atinge o reservatório, no caso aqui a figura G, há um novo desequilíbrio, pois a pressão, né, a carga no reservatório é maior do que a da tubulação. Com isso, o que é que acontece? Uma nova onda de pressão se propaga em direção à válvula e o fluido que estava no reservatório, ele escoa novamente para a tubulação, né, em direção à válvula. E finalmente na figura I, né, como a gente pode observar aqui, é o instante que essa onda ela atinge novamente a válvula, o sistema ele está submetido a todas as condições iniciais de simulação, certo? Eu queria destacar que esse processo ele se repete a cada 4 vezes o comprimento da tubulação, dividido pela velocidade de propagação da onda. Entretanto, as perdas de carga que até então estavam sendo desprezadas, na realidade elas agem, né? Fazendo com que essas ondas de pressão elas sejam atenuadas, haja um amortecimento, ou seja, o sistema ele tende novamente a ficar em equilíbrio, né? A chegar novamente em um outro regime permanente, certo? Os transientes hidráulicos eles são descritos matematicamente por meio das equações de continuidade e quantidade de movimento, que são essas duas equações aqui em negrito, apresentadas no slide respectivamente, ok? Os efeitos de dissipação de energia, em especial os efeitos do atrito variável, foram considerados, ou seja, foi empregado um modelo de atrito transiente. Um atrito variável, aquele que vai sendo atualizado ao longo da simulação. Com isso, a perda de carga ela passa a ser a soma de duas parcelas. A parcela da perda de carga estável, que é a perda de carga que a gente conhece lá do regime permanente, só que agora tem uma perda de carga variável, né? Uma perda de carga transiente, que é o complemento, né? Enfim. Para a perda de carga estável, foi utilizada a equação de Darcy, ou seja, a fórmula universal. Já para o atrito transiente, né, a perda de carga variável, ela é baseada na aceleração instantânea, que é essa equação aqui em negrito apresentada no slide. Eu queria destacar o coeficiente K, que é o coeficiente de decaimento de Vardy, que ele é calculado em função dessas duas equações aqui, né, esse esqueminha que está apresentado abaixo. E como vocês podem observar, existem duas parcelas, né, de aceleração. A variação da velocidade em função do tempo e a variação da velocidade em função do espaço, né, da posição, certo? Falando um pouco melhor do método das características. O método das características é uma técnica matemática utilizada para solucionar as equações que descrevem os transientes hidráulicos. Ou seja, parte-se de equações diferenciais parciais, que são essas duas equações aqui, que eu comentei, e obtém-se equações diferenciais ordinárias, que são essas duas equações aqui, que eu vou comentar posteriormente. Bem, o cálculo das vazões e cargas é feito a partir de uma malha regular de cálculo, como vocês podem observar aqui a topologia dela, certo? Como vocês podem observar, é feita uma discretização, uma divisão, tanto espacial quanto temporal. Ou seja, a tubulação ela é dividida em N partes iguais, cada uma com um comprimento ΔX. Já a divisão no eixo temporal é feita em passos de tempo, onde o módulo ΔT é a razão entre o ΔX e a velocidade de propagação da onda. Explicando um pouco melhor a topologia aqui da malha de cálculo, né? Os nós de extremidade, eles representam os elementos físicos da rede, como, por exemplo, reservatórios, válvulas, bomba. Já os nós internos são nós fictícios, que representam apenas a divisão da tubulação.
Bem, a determinação da carga e vazão em cada nó é feita a partir dos valores dessas grandezas em um passo de tempo anterior, conforme está apresentado aqui na figura, certo? A vazão e a carga em um ponto P é obtida a partir dos valores de vazão e carga nos pontos A e nos pontos B em um passo de tempo anterior, ou seja, se aqui no ponto P o passo de tempo é T, aqui no ponto AB é um passo de tempo T menos ΔT, certo? E o método das características, ele possibilita justamente essa relação entre os nós. A primeira equação apresentada aqui é a equação característica positiva. Ela refere-se à relação entre o nó que eu estou trabalhando, que eu estou calculando, e o nó anterior. Ou seja, é a relação entre o nó P e o nó A. Aqui a gente pode observar até a linha característica positiva. Já a segunda equação, a equação característica negativa, ela refere-se à relação entre o nó que eu estou trabalhando e o nó posterior, ou seja, é a relação entre o nó P e o nó B. Aqui a gente pode observar até a linha característica negativa. Bem, eu queria destacar o fato de que ambas, né, possuírem o que? A parcela de perda de carga estável e a parcela de perda de carga variável ou transiente, certo? Os nós de extremidade, apenas uma das equações características é válida. Por isso, é necessário que a gente defina outra relação para os cálculos da vazão e da carga. Essas equações complementares, elas dependem do tipo de condição de contorno que eu vou estar trabalhando, certo? Para os cenários apresentados na pesquisa, foram consideradas as seguintes condições de contorno: um reservatório de nível constante a montante e a jusante, uma válvula a jusante e uma bomba de velocidade constante a montante. Comentando um pouco melhor da metodologia do trabalho, certo? Como o professor já até falou, a linguagem de programação, ou melhor, o código-fonte da pesquisa, ele foi desenvolvido em uma linguagem conhecida como C#. Esse código ele será adaptado posteriormente para linguagens, ou melhor, foi desenvolvido no Scilab e vai ser adaptado para o C# para que o site possa ser desenvolvido, certo? Foram formulados 2 sistemas padrões, ambos em série. O primeiro, que está apresentado aqui na figura, é formado por um reservatório a montante, uma tubulação e uma válvula jusante. E o segundo, que está apresentado aqui no slide, é formado por uma bomba, que é alimentada por um reservatório, uma tubulação e um reservatório a jusante que recebe a vazão. O código-fonte ele pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de coleta de dados, que é feita a partir de um arquivo no Excel, cuja topologia, ou melhor, a representação está apresentada aqui no slide, certo? Como vocês podem ver, o usuário ele precisa inserir alguns dados, como, por exemplo, o comprimento e o diâmetro da tubulação, o fator de atrito, a velocidade de propagação da onda, o período total de simulação, em quantas partes a tubulação foi dividida. Ele deve inserir o funcionamento da bomba ou da válvula, né, a depender do caso. Como, por exemplo, o período de desligamento da bomba ou fechamento da válvula e a constante de desligamento ou fechamento, né, a depender do caso. Além disso, falando especificamente do exemplo da bomba, é necessário inserir os pontos de operação da bomba, né, que representarão a curva característica dessa bomba. E, por fim, né, o usuário deve inserir o perfil da tubulação, né, que são rotas ao longo da tubulação. A segunda parte do código-fonte é a determinação das condições do regime permanente. Lembrando que essa é a primeira etapa dos cálculos, onde os dados eles serão utilizados, né, servirão como base para as demais etapas de cálculo. A terceira parte é a simulação do regime transiente, que aí vai depender se é o primeiro caso, o fechamento da válvula, ou o segundo caso, o desligamento da bomba. E, por fim, né, o código ele possui uma parte de saída de dados, onde serão exibidos as envoltórias máximas e mínimas de pressão ao longo da tubulação e os valores de vazão e pressão nos nós de extremidade, certo? Falando um pouco melhor da validação do simulador. O primeiro caso, que é a adutora por gravidade, refere-se ao fechamento da válvula. Os dados utilizados foram coletados do trabalho de Lins e Soares, certo? E a configuração do sistema está apresentada aqui na figura, onde o sistema ele possui um reservatório a montante, uma tubulação e uma válvula jusante. Foram estudados 3 casos diferentes, a fim de verificar o impacto do tempo de fechamento da válvula nos resultados, né? Os tempos de fechamento considerados foram 1,5, 3 e 6 segundos, e como eu já falei,
em todos os cenários foram utilizados esses parâmetros aqui. São os mesmos parâmetros que eu falei lá que são necessários introduzir, né, para a simulação. Já o segundo caso, que é uma adutora por recalque, refere-se justamente ao desligamento da bomba. Os parâmetros utilizados foram coletados da dissertação de Silva e a configuração do sistema está apresentada aqui, ou melhor, tem uma bomba que é alimentada por um reservatório, possui uma tubulação e um reservatório de jusante que recebe essa vazão. Para o segundo caso, foram utilizados esses parâmetros aqui, né, esses valores. Como vocês podem observar, são os mesmos parâmetros que é necessário inserir lá como eu falei lá na metodologia, certo? Além disso, foram inseridos esses pontos de operação, esses 10 pontos de operação aqui da bomba, né? Os pontos de operação que representam a curva característica da bomba. Esses pontos de operação, eles servirão para definir, para calcular a curva característica da bomba. Essa definição ela é feita a partir de regressão quadrática, que é justamente o que está apresentado aqui no slide. Eu queria que você lembrasse que a equação da bomba é uma equação de segundo grau, né, um polinômio de segundo grau, como vocês podem observar aqui, onde o x é a vazão. Lembrando que a vazão, que deve ser inserida, é em metros cúbicos por segundo, certo? Pois bem, esses sistemas de equações, eles são montados a partir dos pontos de operação da bomba, certo? Onde os coeficientes A, B e C são definidos a partir de matrizes, utilizando a regra de Cramer. Pois bem, comentando os resultados que eu obtive, certo? Os primeiros gráficos apresentados, eles são referentes os resultados do primeiro caso, onde são comparados os resultados obtidos da aplicação online com os encontrados por Lins e Soares, certo? Esse primeiro gráfico, que é a vazão junto à válvula durante o regime transiente, eu queria destacar que aqui o período de fechamento considerado foi apenas o de 3 segundos, certo? É possível notar que há uma diferença clara aqui, certo? Como vocês podem perceber, a vazão obtida por Lins e Soares, ela varia de forma brusca nos instantes iniciais de fechamento. Já a obtida pela aplicação online, ela varia de forma abrupta nos instantes finais de fechamento, certo? Esse próximo gráfico, que apresenta a comparação da carga piezométrica junto à válvula durante o regime transiente, como vocês podem observar, assim como lá no resultado das vazões, há uma distinção entre os resultados, né? Principalmente quanto ao formato da curva das ondas. O fator determinante dessa diferença são as equações utilizadas para descrever o fechamento da válvula, utilizadas em ambas as simulações, que é justamente o que apresenta aqui nesse slide, certo? A primeira equação, que é a equação utilizada para descrever o fechamento da válvula, utilizada por Lins e Soares, né, essa primeira equação aqui, e a segunda utilizada pela aplicação online. Eu queria destacar, né, o que são cada coeficiente aqui. O T é o passo de tempo, né, eu queria que você lembrasse lá da divisão, da malha de cálculo, a discretização que é feita. O passo de tempo é um valor que vai sendo acrescido ao longo da simulação. Ele começa em zero e vai sendo somado, né, lembrando lá da divisão, do ΔX dividido pela velocidade de propagação da onda. O TC é o tempo de fechamento da válvula e o M é a constante de fechamento. Eu queria destacar o fato de que esses dois últimos parâmetros são inseridos pelo usuário, certo? Pois bem, como vocês podem notar, há uma diferença aqui nessas equações utilizadas para descrever o fechamento da válvula. O fato de a subtração ela estar exposta à exponencial é que faz essa diferença, certo? Mas eu queria destacar o seguinte, que mesmo com essa diferença entre as equações que descrevem o fechamento da válvula, eu queria falar das semelhanças que existem nos resultados, certo? A primeira semelhança que eu queria destacar é a questão dos picos de pressão, tanto das pressões superiores quanto das pressões inferiores, certo? Tanto das sobrepressões quanto das subpressões. Como vocês podem perceber, os picos de pressões são muito semelhantes, quase que iguais. Outro aspecto que eu queria destacar, e até também utilizar com semelhança nisso, é a questão da atenuação dessas ondas de pressão, certo? Esse amortecimento que acontece, como eu já falei, acontece graças às perdas de carga, como, por exemplo, as perdas de carga existentes entre o atrito e a tubulação,
as perdas de carga devido à troca de calor, ou as perdas de carga devido aos sons que são gerados. Como assim? Porque o golpe de arete é um fenômeno caracterizado por gerar sons de pancada, né? As pancadas que são geradas, né? As vibrações. Pois bem, esses sons, eles ocorrem as perdas de carga, certo? Esse próximo gráfico, ele apresenta justamente a semelhança entre o amortecimento, né, das ondas de pressão nas duas simulações, como vocês podem observar. Lembrando que as linhas tracejadas são as obtidas por Lins e Soares, e as linhas contínuas são as obtidas pela aplicação online. Além da semelhança que vocês podem observar, eu queria destacar o fato de que os resultados obtidos pela aplicação online, a gente pode perceber que há uma maior atenuação, né, dos pulsos de pressão. Isso acontece devido ao modelo de atrito transiente que foi empregado. Pois, como eu falei, a perda de carga passa a ser a soma de duas parcelas, né? Como a perda de carga é maior, há uma maior atenuação, né? Pois bem, esse próximo gráfico, ele apresenta a comparação entre as envoltórias máximas e mínimas de pressão, né, nas duas simulações. Eu queria destacar o fato da semelhança, né? Mesmo utilizando diferentes equações para descrever o fechamento da válvula, as curvas elas são muito parecidas, né? Quase que semelhantes, onde a diferença máxima obtida para as envoltórias máximas, que são essas curvas em vermelho, as curvas superiores, foi de 2,5%. Já para as envoltórias mínimas, que são as curvas inferiores, foi de 8,8%, certo? Um aspecto que eu queria destacar é quando a gente compara os valores do regime permanente, que são essas duas curvinhas aqui centralizadas, com os resultados do regime transiente, a gente percebe que o sistema ele foi submetido a condições extremas, né? Porque chega a atingir pressões até 2 vezes maior do que as pressões do regime inicial, né? Da condição inicial. Pois bem, esses dois próximos gráficos, esse gráfico aqui das envoltórias máximas e esse gráfico aqui das envoltórias mínimas, ele apresenta a comparação, né, do impacto do tempo de fechamento da válvula, certo? Pois bem, como era de se esperar, manobras mais rápidas, elas geram ondas de pressão mais acentuadas, né? Ou seja, maiores sobrepressões, como a gente pode observar nesse primeiro gráfico, e menores subpressões, como a gente pode observar nesse segundo gráfico, certo? Consequentemente, geram fenômenos, efeitos mais preocupantes, mais danosos do regime transiente, né, e do golpe de arite, lembrando lá das consequências que eu falei, que eu abordei na introdução. Pois bem, agora eu vou comentar os resultados da simulação do segundo caso, né, que é a adutora de recalque. A primeira etapa de cálculos refere-se à determinação das condições iniciais, né? E é justamente a questão dos coeficientes da curva característica da bomba, que, como eu já falei, é definida a partir de regressão quadrática. Como eu comentei também, a equação da bomba é uma equação de segundo grau, né? Utilizando a equação da fórmula universal de perda de carga, certo? Como vocês podem perceber aqui, e como resultados, né, o coeficiente A foi igual a menos 55.899,96, o coeficiente B, 1.012,15 e o coeficiente C, 200,83. Essa definição, né, só lembrando, é feita a partir de regressão quadrática, né, lembrando lá dos sistemas de equações que eu apresentei na validação, certo? Pois bem, quando eu igualo a curva da bomba com a curva do sistema, ou seja, a equação característica da bomba com a equação do sistema, essa equação do sistema é definida a partir da equação de perda de carga, eu obtenho o ponto de operação da bomba, onde é esse par de resultados aqui, né? A altura manométrica da bomba, 154,54 metros, e a vazão de operação, 0,039 metros cúbicos por segundo. E aí sim, quando a gente define as condições iniciais, pode-se então simular o regime transiente. E esse primeiro gráfico é justamente isso, certo? É a comparação das envoltórias máximas e mínimas de pressão das duas simulações. Como vocês podem perceber, há uma semelhança entre as curvas, né? Essa semelhança ela é mais destacável nos 35 primeiros nós, onde as curvas praticamente se sobrepõem, como vocês podem perceber aqui, tanto superior quanto inferior.
onde a diferença máxima observada nesse intervalo foi de 0,6% para a envoltória máxima e de 1,3% para a envoltória mínima. Entretanto, nos nós mais próximos aqui do reservatório de jusante, que é aqui mais próximos da posição 2000, há uma maior discrepância, né? Como vocês podem perceber. Mais uma diferença aceitável, tendo em vista que a diferença máxima obtida foi de 5,5% para a envoltória máxima, que são essas curvas em vermelho, e de 8% para as envoltórias mínimas, que são essas curvas aqui em azul, certo? Como resultados secundários, é possível obter a variação da vazão junto à bomba durante o regime transiente. Aqui eu queria destacar o fato de que esse desligamento da bomba foi algo muito abrupto, né? Pode ser, digamos assim, até simulando uma oscilação de energia elétrica. Por quê? Porque a bomba ela estava lá operando na sua vazão ideal, né? 0,039 metros cúbicos por segundo, e um intervalo muito curto, apenas 0,5 segundos, ela é desligada, né? A sua vazão passa a ser 0 metros por segundo, 0 metros cúbicos por segundo. Com isso, né, essa manobra, esse desligamento rápido, é refletido aonde? É refletido nas pressões, né, que é justamente aqui o que esse gráfico apresenta, né, a carga junto à bomba durante o regime transiente. Como vocês podem perceber, aqui são geradas ondas de pressão mais acentuadas, né? E eu queria até destacar o fato de que quando a gente compara com o primeiro caso, né, eu vou mostrar até aqui o gráfico do primeiro caso, onde os picos de pressão eles são atingidos, mas logo em seguida já inicia a onda contrária, né, tanto em sobrepressão quanto em subpressão, como vocês podem perceber. Aqui não. Aqui, quando a pressão, o pico de pressão ele é atingido, tanto em subpressão quanto em sobrepressão, ele permanece por um intervalo considerável, né? Ou seja, o sistema, né, a adutora, é submetido a essas condições de pressão por um período considerável, né? Aí isso tudo afeta enquanto as questões das consequências, né, prejudiciais que podem que o sistema pode sofrer. Outro aspecto que eu queria destacar é a questão do amortecimento das ondas de pressão, que assim como o primeiro caso, aqui também acontece, né? Novamente devido às perdas de carga, certo? E é isso, pessoal. Agora eu vou apresentar as minhas conclusões, certo? Os resultados, eles foram satisfatórios. Foi possível constatar que o método das características é adequado para a simulação do regime transiente. Os objetivos propostos foram atingidos, pois os resultados eles possibilitam uma boa compreensão do escoamento transiente, certo? As conclusões que podem ser tiradas a partir dos resultados é que, conforme esperado, as pressões obtidas após o desligamento da bomba e o fechamento da válvula são, de fato, bem superiores às pressões do regime permanente. Quando a gente trata apenas do primeiro caso, ou seja, do fechamento da válvula, isso é mais evidente quando a manobra é rápida, certo? Pois são geradas ondas de pressão com maiores magnitudes, né, mais acentuadas, maiores subpressões, menores subpressões, consequentemente geram fenômenos mais perigosos. Foi possível observar a propagação das ondas de sobrepressão e subpressão ao longo da tubulação, certo? Os valores de envoltórias máximas e mínimas confirmaram que as ondas de pressão elas são mais acentuadas nos nós próximos ao nó da bomba e da válvula, ou seja, próximos aos nós que geraram o regime transiente, né? Eu queria até destacar aqui, mostrando no gráfico. Esse gráfico aqui é da adutora de recalque. A bomba ela está na posição 0. Como vocês podem observar aqui, né, ó, são bem mais acentuadas, né, as envoltórias máximas e mínimas. O primeiro caso é esse gráfico aqui, lembrando que a válvula ela está na posição 1500, e como vocês podem perceber, né, os resultados eles são bem mais acentuados, né, das envoltórias máximas e mínimas. Pois bem, outra análise que foi possível confirmar é que os transientes hidráulicos são fenômenos que ocorrem entre dois regimes permanentes, pois, como foi possível observar lá nos resultados das duas simulações, dos dois casos, ocorre a atenuação dos pulsos de pressão, né, das ondas de pressão, fazendo com que, com o tempo, o sistema ele entre novamente em equilíbrio, certo? E é isso, pessoal. Essas foram as principais referências que eu utilizei no desenvolvimento do trabalho, da pesquisa, da minha apresentação. E assim eu finalizo a minha apresentação.
o meu muito obrigado a todos que estão aí prestigiando. E queria dizer que desde já, né, estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha restado sobre a minha apresentação ou sobre o meu trabalho.